Boa noite a todos, feliz sábado. Estamos felizes que chegamos mais num sábado e por esse motivo estamos reunidos aqui com o irmão Delir, onde nós vamos recapitular a lição que nós estudamos durante a semana. Uma lição muito importante. No decorrer da lição nós vamos ver aqui, nós vamos ter duas escolhas ao fazer da nossa vida. Geralmente a nossa vida tem dois caminhos a seguir. Mas na sequência nós vamos entender quais são os caminhos que levam para a vida e também que levam para a morte. Vamos fazer uma oração, irmão Delir, para nós recapitular nossa lição? Boa noite, João. Boa noite a você que está aí acompanhando. Seja muito bem-vindo. Vamos orar. Grandioso e poderoso Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui com o propósito de recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Pedimos a sua direção, que o seu Santo e Bom Espírito nos conduza, trabalhe no nosso coração e no coração das pessoas que querem assistir esse vídeo. Que o Senhor possa nos salvar. Honra e glória do teu nome. Jesus, amém. Assim, amigos, como já comentamos, essa é uma recapitulação daquilo que nós estudamos durante a semana. É uma lição muito importante, onde estamos estudando o livro de Deuteronômio. E hoje nós temos o título, a escolha a vida. Quem de nós que não quer escolher a vida? Principalmente a vida eterna, né? Então, pessoas que acreditam aqui que pode se guardar, se congelar. Nós vimos aqui a história de uma jovem aqui, bastante interessante essa história dela aqui. Achava que ela aqui, depois de alguns anos, ela poderia descongelar o cérebro dela novamente e colocar no seu corpo e viver mais para frente. Ela acreditava que a ciência se multiplicaria e ela poderia viver novamente, né? É bastante, sim, complexo no que ela está falando, porque nós já sabemos que quando nós passamos pelo sono da morte, não tem mais como recuperar, né? Nosso corpo vai para a terra e assim é o final de cada um de nós, né? Eu vi que você grifou o teu verso para memorizar, irmão Delir. Se você quiser comentar esse verso aqui, antes de nós darmos continuidade aqui, é bastante interessante. Eu acho interessante, João, que o ser humano, Deus colocou no coração do ser humano o desejo de viver eternamente. E o ser humano, ele não quer sair de cena. Só que a palavra de Deus, ela nos ensina o que nós devemos fazer, né, João? Para não sairmos de cena. Ou seja, nós vamos sair de cena por um momento, mas os planos de Deus para nós é que nós vivamos eternamente. Então, a maioria do ser humano tem esse desejo por isso que a moça, né, ela não, pelo que a gente leu aqui da história, ela estava confiando na ciência, mas queridos, só Deus pode nos dar a vida eterna. Olha o que diz o verso aqui. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, e lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes. Então, Deus dá duas opções, né, João? A vida ou a morte. Eu sempre digo que nós temos dois caminhos, mas antes de eu trabalhar um pouquinho sobre esses dois caminhos, eu quero mostrar para vocês aqui uma imagem de uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal, né, Modelinho? Lá no Jardim do Éden estava cheio de árvore. E uma única árvore aqui, que ela poderia derrubar Adão e Eva para a morte eterna. Como nós já falamos, nós não fomos criados para morrer, mas aqui tinha uma condição. Deus disse para assim, de tudo isso você pode comer, mas dessa aqui você não pode tocar. Não pode tocar, não pode comer. Porque o dia que você tocar nela, certamente você vai morrer. Então, como o irmão Delir falou, nós temos hoje, irmãos, queridos amigos, dois caminhos a seguir na nossa vida. Eu estava pensando, memorizando rapidamente, antes de eu vir para cá, dizer assim, nós temos o caminho da esquerda e o caminho da direita. Nós temos duas decisões, por exemplo, quando nós somos solteiros, nós casar ou não casar. Ou se nós somos casados, permanecer casado ou não permanecer casado. Nós temos o caminho que leva para a vida e o caminho que leva para a morte.
O caminho que leva, quando nós falamos da vida para a morte, ele já dizia no caminho que você leva pode ir para o céu, ou você não está preparado para ir para o céu. O caminho que leva no caminho estreito e o caminho largo. E assim uma sequência de caminhos que você possa imaginar. Nós temos decisões da nossa vida de você estudar, ser um grande cientista, você não ser nada. Hoje eu fiquei assim pensando até no seu menino. Você falou para mim que ele foi lá no quartel fazer uma prova. Então ele tem um caminho, ele tem 2 caminhos a seguir. Ele segue lá no quartel o caminho lá no exército, ele não segue o caminho do exército. Para a direita, para a esquerda. Sim. E quando nós voltamos a falar dessa mulher aqui, que eu achei muito interessante, é uma mulher de 22 anos, diagnosticada quando, mesmo com todas as maravilhas modernas, nada poderia ser feito para prolongar a agonia. Essa jovem Sandy não queria o quê? Não queria morrer. Nós não fomos criados para morrer, né, Mandelino? Nós fomos criados para a vida. Deus é vida. E a vida, a verdadeira vida, nós só encontramos no Senhor. Nós não encontramos de outra maneira. Mas Deus é tão maravilhoso, irmão, que Ele coloca para nós todas as instruções, como nós podemos se salvar, mas também mostrando as instruções que nós podemos se perder. Quando nós vimos aqui na árvore da vida, que nós comentamos, lá no Jardim do Éden, lá estava aquela árvore dizendo: comer da árvore é morrer, não comer da árvore é viver. Escolha o que nós temos que fazer. Às vezes eu fico pensando, hoje o irmão Delírio falou assim: irmão João, quantos anos de igreja você tem? Estou aqui na igreja adventista 26 anos. Sou santo, sou um pecador, estou lutando junto, tentando não comer da árvore para não morrer. Se comer, eu vou morrer. Se não comer, eu vou viver. Eu estou falando da árvore do pecado. Pecador, vocês são. Complementar aqui, pode comentar, mano. Interessante, João, que nenhum de nós pediu para estar aqui, certo? Nenhum de nós pediu para nascer. Nós não escolhemos quem seria o nosso pai, não escolhemos quem seria a nossa mãe, ou os nossos irmãos, o nosso tio, nosso avô. Nós não podemos fazer essa escolha. Mas olha o que a lição diz. Não escolhemos essa existência especial, certo? O que Deus nos oferece, entretanto, é a escolha de existir eternamente. Isto é, escolher ter vida eterna nele, que é possível por meio de Jesus e de sua morte na cruz. Então, veja bem, nós não escolhemos nascer, mas nós vamos escolher se nós vamos viver eternamente ou se nós vamos perecer com os anjos maus. Então, João, Deus nos dá uma escolha. Ele fala assim: filho, você quer a vida eterna? Só tem um caminho, e o caminho é o caminho de Deus, não é o meu caminho. Então, se eu quero viver eternamente, eu tenho que seguir as instruções que a palavra de Deus me dá. Se eu seguir essas instruções, eu com certeza vou herdar a vida eterna. Mas se eu rejeitar essa instrução, por isso que o verso para memorizar disse, né? Que Deus diz assim, ó: escolha a vida, né? Escolha a bênção e não a maldição ou a morte. É isso, João? Exatamente, irmão Delírio. Eu estava aqui se falando e eu pensando que nós, como pais pecadores, o que nós queremos para nossos filhos? Nós queremos o melhor. E tudo que nós falamos para eles, fazemos para eles, nossa intenção, nosso entendimento, que seja feito o melhor para eles. Para eles não se dar mal, para eles emprego, para eles fazer aquilo. Nós queremos nossos filhos melhores, que nós que somos pecadores. Você imagina Deus, né? O que Ele quer de mim e o que Ele quer de vocês?
É que nós permanecemos no caminho dele, com a Bíblia, seguindo os trilhos, seguindo o GPS. A Bíblia é um GPS para nós ir para o céu. Você talvez já andou com GPS atrás do seu endereço. Dirige, também dirige, GPS, ele vai dizendo direita, em frente, à esquerda. Ele vai nos levar até chegar no endereço, irmão dele. Você sabe disso. E assim, irmão dele, o que mais me impressiona, porque se ele diz para mim virar para a direita e eu virar para a esquerda, ele manda eu retornar, retorne. E entre na mão certa novamente. Então é assim, amigos. Muitas vezes na nossa vida nós temos que João, deixa eu fazer retornar. uma pergunta para você. O que adianta nós termos um GPS e não seguir as orientações do GPS? Será que dá certo? Adianta eu ter um GPS no meu carro, digitar um endereço ali onde eu quero ir, e o GPS me dá as instruções e eu não seguir aquelas instruções. Não, o GPS está falando para ir por aqui. Não vou obedecer, eu conheço mais do que ele. Você vai conseguir chegar? Então, Não. Da mesma forma, né, João? Deus nos deixou um GPS, queridos. O nosso GPS é esse aqui, ó. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Pode continuar, João. Complementando assim, modeleiro, o GPS, eu quero fazer umas comparações muito simples, objetivas, assim, ó. Você que usa o GPS, você sabe, se nós estamos aqui no caminho, mas aqui na frente tiver alguma coisa interditada, o trânsito parado, o que ele faz com nós? Ele nos desvia daquilo ali, para nós não ficar parado. E a Bíblia é a mesma coisa. Se tem algo na frente que pode nos atropelar, que pode nos provocar dificuldade, a Bíblia, Deus nos orienta através do Espírito Santo na nossa cabeça e nos orienta, nós mudamos o nosso trajeto. Nós mudamos o nosso trajeto e às vezes nós não entendemos por que nós mudamos o nosso trajeto. Mas voltando a falar assim, para a direita, eu vou para a esquerda, ele manda você retornar. Quando você retorna, é uma mudança que você tem que fazer no teu trajeto para você ir no caminho certo. Talvez muitas pessoas hoje precisam de uma mudança no trajeto da vida. O apóstolo Paulo diz assim, que se nós se conformasse com as coisas aqui desse mundo, nós éramos as pessoas mais infelizes das faces da terra. Mais infeliz. Nós temos objetivo aonde nós queremos chegar. Não é que nós temos, que Deus promete para nós, irmão Delir, para mim, para você e para todas as pessoas. Aonde Ele quer que nós chegamos. Ele quer que nós tenhamos uma vida eterna, uma vida onde não vai ter mais morte, nem dor e nem sofrimento. Ele dá as opções para nós. Se nós seguirmos aqui na próxima página... João, deixa eu só comentar. Pode complementar, irmão. Deixa eu fazer um comentário aqui que eu achei muito bom. Está lá no livro Grande Conflito. O comentário diz assim, ó: no meio do Éden crescia a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida. Se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, teria continuado a desfrutar livre acesso àquela árvore e teria vivido para sempre. Porém, quando pecou, foi destituído da participação na árvore da vida, tornando-se sujeito à morte. A sentença divina, tu és pó e ao pó tornarás, indica a completa extinção da vida. Então, João, nós podemos ver que esse texto diz que para nós vivermos eternamente, nós dependemos de Deus. Sem Deus não há vida. Se nós rejeitarmos as instruções de Deus para a nossa vida, certamente nós morreremos. Só complementando aí, que é muito importante que você falou, comentou aqui, e pela graça de Jesus, né, do plano da salvação. Amém. Plano da salvação. Porque Deus sabia que poderia correr um risco com as pessoas, com o ser humano. Falou, se isto acontecer, não vou no lugar deles. Eu pago o preço. O preço é meu, eu vou pagar o preço. Jesus pagando o preço na cruz, morrendo no meu lugar e no teu lugar e nos nossos lugares, de todos os modeleiros. Desde o início da fundação do mundo, até quando Jesus voltar, de pessoas que nem nasceram ainda, Jesus já morreu no lugar deles. O preço do pecado, que é a morte. Amém. Morreu no nosso lugar. João,
sem meio termo. Fala, irmão, sem meio termo é objetivo, sem rodeio, né? Não tem meio termo. O termo é esse. Tem desculpa dali, desculpa daqui, sem meio termo, é objetivo. Eu fiz aqui uns resumos, João. Esse texto aqui, que está lá no livro de João 3,16, queridos, esse texto é maravilhoso. É um texto muito conhecido de muitas pessoas, né, irmão Delino? Muitas pessoas conhecem de cor, às vezes. Se nós conhecemos, então esse texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus oferece a vida eterna através de Jesus. Não existe outro caminho. O caminho é Jesus. Lá em Gênesis fala que quando Noé pregou, João, ele pregou durante 120 anos. Deus enviou a mensagem através de Noé e advertiu o povo, falou que destruiria o planeta através de um dilúvio, falou que a única maneira do povo ser salvo seria entrar na arca. E Noé foi lá e pregou, queridos. Pregou durante 120 anos. E, infelizmente, poucas pessoas se salvaram. Não porque Deus não quisesse salvar essas pessoas, mas porque elas não quiseram a salvação que Deus estava oferecendo. Naquele momento ali, qual que era o meio de salvação, João? o meio de salvação era a arca, tinha que entrar na arca, simplesmente assim. Simplesmente assim. Tinha que obedecer, Tinha que obedecer e entrar na arca. Porque Noé estava chamando. Noé estava chamando. Eu me fico pensando na situação de Noé, porque talvez, não sei se todos vocês sabem, que podem estar nos ouvindo, no tempo não chovia. A chuva só veio após o dilúvio. Antes do dilúvio não tinha chuva. O que molhava a terra era neblina, forte neblina, mas você nunca via chuva. Noé dizendo que o mundo ia ser destruído por água. Deus tinha anunciado para Noé, porque Deus não suportava mais o pecado. Na sequência, nós vimos que tudo que tinha fôlego foi destruído, que estava fora da arca. Noé dentro da arca, sua família, esperando chover e não chovia. Passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, passou 6. E Noé provavelmente sendo xingado desse homem que deveria tirar essa família daí, soltar esses animais, e Noé ali torcendo, daqui a pouco apareceu uma nuvem, do tamanho de uma mão, e foi crescendo, e começou a chover. Vinha água tanto de baixo como de cima. Quem estava fora da arca começaram a perceber que aquilo que Noé estava falando era verdade e não tinha mais socorro. Começaram a bater na porta da arca, meu irmão. Abra a porta, Noé. E a água já estava passando as trancas das portas e Noé não tinha mais como abrir, porque as trancas estavam por lado de fora. E eles não tinham mais como entrar, e quem estava fora, todos pereceram. Eu acho interessante, queridos, que da mesma forma hoje, Deus está advertindo o mundo a respeito da segunda vinda de Jesus. Jesus está prestes a voltar a este mundo, para buscar os seus, para que aqueles que ele levar para o céu terão vida eterna, viverão eternamente. E muitas pessoas hoje, assim como na época de Noé, não querem aceitar o meio de salvação que Deus está propondo, que é através de Jesus. Aqui diz, em Romanos 8, 6, diz: aqueles que vivem na carne morrerão, mas os que vivem pelo Espírito verão, que é vida. E um pouquinho antes, né, irmão, de Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado, a troca do pecado, do pecado, o que é? O Você salário, tem recompensa. O salário do pecado é a morte. Mas a sequência do verso diz o quê? É na vida eterna. A sequência do verso diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, nós vemos que o mal será destruído. Antes que o grande conflito termine, o pecado, Satanás, o mal, a desobediência e a rebelião serão erradicados.
penalidade eterna de destruição. Então nós vemos que para onde vai, João? O inimigo, os seus anjos e quem não aceitou a salvação em Cristo Jesus. Fim de vida. Não vamos os outros assim rodear muito, ser meio termo. É o fim. Vai ser destruído um lago de fogo. E assim, ó, diz assim, as pessoas vão queimar eternamente? Não, eu penso assim, não. Imagina você fazer uma fogueira. Enquanto tem conteúdo, irmão, ele vai queimar. A hora que queima uma fogueira, o que vira da fogueira? Cinza. Cinza, acabou. Enquanto tiver conteúdo, se queima. A hora que acabou o conteúdo, acabou a vida, acabou tudo. A vida se tornou cinza. É o fim daqueles que não aceitaram Jesus, que ele está convidando. Batendo na porta lá, se você abrir a porta, eu entrarei, serei com você, eu com você e você comigo. Ele está batendo na porta do meu coração, irmão, do teu coração. Amém. No coração da nossa família, dos nossos irmãos aqui da igreja. Deixa eu falar outro negócio para você. Por eu estar aqui na igreja, não significa que posso estar no céu. Tenho chance de estar no céu, por eu estar aqui. Porque aqui é uma arca. Às vezes a pessoa diz assim, vou procurar uma igreja perfeita. Quando eu achar uma igreja que é perfeita, daí eu vou ficar nela para poder me salvar. Então, se você estiver procurando uma igreja perfeita, você não vai achar, irmão. Aqui onde nós estamos, aqui é um hospital, é uma arca de Noé. Aqui tem todo quanto é tipo de pessoas, com todos os problemas, com todas as dificuldades, mas nós temos o maior médico do mundo, que chama Senhor Jesus Cristo. Ele nos cura. Só deixa eu comentar um pouquinho, que mandou uma pergunta que eu achei muito interessante, que a maioria das pessoas conhece, que diz assim também. A sua casa está fundada ela onde? Na rocha ou na areia? A sua vida, a minha vida, está fundada, a fundação dela está colocada na rocha ou na areia? Se a nossa casa estiver fundada, a nossa vida na areia, qualquer tempestade que der, ele vai varrer a areia e vai levar nós juntos, irmão. Quando a nossa vida e a nossa casa está fundada na rocha, que é Jesus Cristo, nós não estamos escape das tempestades, dos ventos fortes. A casa nossa pode balançar para a direita e para a esquerda, mas ela não vai ser arrancada, porque nós estamos fundados na rocha, que é assim. João, quando Jesus estava falando que nós temos que edificar a nossa casa na rocha, ele estava dizendo que o cristão precisa obedecer a Deus. O cristão precisa obedecer a Deus. Se o cristão não obedecer a Deus e seguir as suas instruções, ele estará construindo a sua casa sobre areia. Então esse texto diz que quando nós obedecemos a Deus, nós estamos construindo a nossa casa em cima de uma rocha firme. Pode vir vento, pode vir inundação, ela permanecerá. João, vamos continuar, Vou continuar. Nosso tempo é curto. Qual será o nosso destino ali apenas? O destino de mim e de você é eu que escolho e você que escolhe. A salvação, meus queridos amados irmãos, é individual, é pessoal. A salvação não é coletiva. A salvação não é coletiva. Cada um tem que lutar pela sua sobrevivência e pela sua salvação. Vida é bem, morte é mal, bênção ou maldição. O que nós procuramos hoje? Já comentamos, nós como pai, nós procuramos as bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus, irmãos, muitas vezes, irmão Delírio, nós colocamos um guarda-chuva na nossa cabeça e não deixamos as bênçãos de Deus. Porque muitas vezes nós não obedecemos. Nós somos rebeldes por natureza. Nós nascemos do pecado, parece que nós gostamos de correr risco. Gostamos de provocar, sabe? Provocar, não, isso não dá nada. Isso é assim mesmo, isso e aquilo. Mas não é. Nós podemos trazer a morte, mal e bênção e maldição. O próximo, ao final do livro, depois de longos discursos sobre o que aconteceria ao povo, que desobedecesse ao Senhor, quebrasse as promessas da aliança, Deuteronômio 30 começa com a promessa de que mesmo que caísse em desobediência, fosse punido com auxílio de Deus, os restauraria a terra. Isso, acaso se arrependesse, abandonasse os seus maus caminhos. Sabe o que esse mundo oferece para nós, irmão Deli?
e bom, nada. Hoje temos, como já falamos, temos um caminho. Parece que nós temos mais atraído para o caminho mau do que para o caminho bom. Você parece que são mais atraídos, porque eu sou pecador, o irmão é pecador. Parece que o pecado nos persegue, ele parece que tem um imã contra a gente. Temos que lutar muito sobre isso, porque para nós não ser tomado pelo pecado. E só nós vamos ficar forte com isso se nós estiver cada vez mais próximo de Deus. Porque é muito simples. Tem o imã do pecado e tem o imã do bem. Quando eu me afasto do imã do bem, aonde que eu vou fortalecer minha força? Pecado. E se eu deixo do pecado, começo a me distanciar do pecado, aonde que eu vou me fortalecer? Espiritual do bem. Qual lado vai vencer? Se eu me alimento mais do bem, meu lado vai vencer. Se eu me alimento mais do mal, também o lado do mal vai vencer. Bom, aqui a lição é clara. Obedecer, queridos, significa viver. Viver. Desobedecer Morrer. é morrer. Assim como Adão, ele desobedeceu a Deus. Em consequência disso veio a morte, e a morte e o pecado passou a todo ser humano através de Adão. Aqueles que obedecem a Deus viverão. Se Adão tivesse obedecido a Deus, ele não teria morrido. Hoje, todos nós somos alcançados pela morte. Não há um ser humano que consiga escapar da morte. Mas Deus nos oferece a vida eterna em Cristo Jesus. Então, queridos, vale a pena obedecer. Não há meio termo, nenhum lugar neutro para se estar. Eles deveriam servir ao Senhor e ter vida, ou escolher a morte. Vida, bem, bênção. Em contraste com a morte, mal, maldição. Esses versos e muitas outras passagens da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo também, não fazem sentido se não houvesse o dom sagrado da livre escolha. Em um sentido real, o Senhor disse-lhes, portanto, com o livre-arbítrio que lhes dei, escolham a vida, a bênção e o bem, não a morte, nem o mal e a maldição. Então, queridos, Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos orienta e fala, filho, o caminho é esse aqui. Anda por esse caminho. Se você andar por esse caminho, você será salvo. Esse outro caminho aqui vai te levar para a perdição, meu filho. Não vá por esse caminho. Mas Deus, ele não é um Deus arbitrário. Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele mostra para nós o caminho certo e fala assim, olha, se você for nesse caminho, você vai ter a vida eterna. E quanto mais nós estudamos a Bíblia, João, mais nós vemos que a palavra de Deus é fiel, as suas promessas é fiel, e ele vai cumprir cada uma delas, assim como ele já cumpriu muitas, e tem muitas ainda que estão no futuro. Com certeza essas também se cumprirão. Muito bem, irmão Lira. Às vezes eu fico pensando que eu também pensava assim, vou viver nesse mundo aqui, viver bem, aproveitar tudo que eu gosto de fazer, porque a vida é curta. Às vezes a gente fala assim, a vida é curta. Sabe, amigos, realmente é curta demais. Passa muito rápido, mas nós temos sim uma certeza que se nós descansarmos antes da volta de Jesus, porque a Bíblia promete a vinda de Jesus Cristo, porque ele já veio uma vez como criança, e agora ele vai vir como rei poderoso, buscar os seus escolhidos. Se nós chegar a descansar, ela fala que nós não vamos morrer, é um sono. Mesmo quem não aceita Jesus, ele está passando por um sono ainda. Certo, irmão Adelir? Certo. Porque um dia ele vai ressuscitar e vai ver a glória de Cristo. Daí sim, cada um vai receber a sua condenação para a vida ou para a morte. Todos ainda vão ressuscitar, todos. É claro. Só que tem um detalhe, né, João?
nós vemos que a Bíblia diz assim: bendito é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que é os salvos. Que são salvos. A segunda ressurreição é para condenação e morte eterna. Para condenação e morte eterna. Mas vamos em frente. Então, aqui diz, a pergunta 5 diz: Deus quer salvar todos. Ele nos ama. Deus quer salvar todos, porque Jesus morreu, irmão dele, por todos. Cor, raça, língua, nação, tribo, por todos. O propósito de Deus para que todos nós se salvem. Esse é o propósito de Deus. Mas só que tem pessoas, irmão dele, que não quer se salvar. Não quer. É a escolha de livre-arbítrio que Deus deu, você querer se salvar ou não. E nós respeitamos. João, eu já vi pessoas falarem assim: olha, eu não quero ir para o céu, porque lá no céu não vai ter isso, não vai ter aquilo, e começa a citar. Lá no céu não vai ter isso, lá no céu não vai ter cervejinha, lá no céu não vai ter mulherada, lá no céu não vai ter festa, entendeu? Eu prefiro viver aqui nesse mundo, né? Eu já vi pessoas falarem isso para mim, que preferem aproveitar essa vida aqui, porque lá no céu elas não seriam felizes. Você já imaginou uma coisa dessa? E Deus respeita, queridos, o nosso livre-arbítrio. E aqueles que quiserem aproveitar a vida aqui nesse mundo, eles são livres. Deus não obriga ninguém, queridos, mas Deus é claro, você vai aproveitar a vida aqui nesse mundo, mas só que quando a sua vida terminar, você vai morrer eternamente, você vai ser destruído. A Bíblia diz assim, que Deus fala assim, queridos, que o lago de fogo ele foi feito para o diabo e para os seus anjos. Ele não foi feito para o ser humano. Mas todos aqueles que não aceitarem Jesus como Salvador e não quiserem estar no céu, eles também serão atirados no lago de fogo e serão destruídos. Então, queridos, Deus fala, olha, escolha a vida e não a morte. Interessante, Elias, que às vezes as pessoas dizem assim, mas é difícil, é muito simples. O verso só diz para nós, não terás outros deuses diante de mim, isso que Deus quer. Não terá, é muito simples você obedecer a Deus. É só não ter outro Deus diante dele. É um único Deus. E quando nós temos um único Deus, nós obedecemos e fazemos aquilo que ele pede para que nós fazemos. É simples assim. Então a salvação, não precisamos pagar mais nada para a salvação, está paga. Foi pago e muito bem pago. O seu filho já morreu na cruz no meu lugar, no lugar de cada um de nós. Então simplesmente nós ter o único verdadeiro Deus, e não ter outro Deus diante de nós. O que é outro Deus diante de nós? O que nós colocarmos na frente, o que nos atrapalha para adorar o verdadeiro Deus, aquilo se torna um Deus para nós. Olha o que diz aqui, o Senhor não oferece graça barata. Tem muita gente que acredita numa graça barata. Olha, a salvação é gratuita, então eu não preciso fazer mais nada. Tudo já foi feito e eu não preciso de nada. Queridos, não é isso que a Bíblia diz. E a lição diz, deveriam no mínimo ter percebido nas palavras de Deus seu grande amor por eles. E como resposta, amar o Senhor, revelando seu amor, sendo obediente às suas palavras. Então, queridos, o que deve nos motivar para que nós adoremos o único Deus? É o amor, queridos. O amor que esse Deus demonstrou por mim e por você, vindo aqui, morrendo no nosso lugar. É isso que nós precisamos ter como motivação. Tem muitas pessoas por aí, João, que pregam de maneira de colocar medo nas pessoas e fala assim, olha, João, se você não aceitar Jesus como Salvador, você vai ficar queimando lá no lago de fogo eternamente. E daí a pessoa fala assim, puxa vida, eu não quero. Ele não aceita por amor, ele aceita por medo, né, irmão?
Eu não quero ficar queimando o lago de fogo. Então, você entendeu? Não é esse tipo de motivação, queridos. O motivo que deve nos motivar é o amor. Quando você medita no que Jesus fez por mim e por você, a gente consegue ver um Deus de amor, um Deus que veio aqui para nos salvar, e em resposta a esse amor, nós devemos obedecê-lo. Obedecer de que maneira? Tendo Ele como único Deus. Olha o que diz aqui, João, no livro Parábolas de Jesus. Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Ou seja, vocês a conhecem o suficiente para ser capazes de a pronunciar. E está em seu coração, e sabem que devem fazê-lo. Portanto, não há desculpa para não obedecer. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Então, queridos, a palavra de Deus não deixa dúvida. Quando você estuda a palavra de Deus com espírito de humildade e com oração, Deus vai te mostrar o certo e o errado. E você vai precisar fazer uma escolha. E Deus fala qual escolha que nós devemos fazer. Ou nós escolhemos a vida ou a morte. Escolhemos a morte. Eu fiquei pensando, você falando ali, pensando da Bíblia, né, irmão? Nós vamos caminhando para o final, temos mais aqui um comentário. A Bíblia aqui, ela foi escrita há quantos? 6.000 anos atrás? Então a Bíblia não mudou. É a mesma, de Gênesis e Apocalipse. O grande apelo, desde o começo do pecado, o primeiro pecado, e mostra o final para onde que nós vamos. Então não temos saída, não temos desculpa. E quem você falou, Deus mostra para nós 2 caminhos, nós podemos escolher. Ele diz, filho, esse lado aqui, você está vendo esse lado? Esse aqui vai para a morte. Esse lado aqui, ó, é para a vida. Eu quero que você esteja desse lado aqui para a vida. Mas você ainda tem a opção de escolha. Você não pode ficar na coluna do meio ou para a esquerda. Então você tem que decidir, porque quando nós estamos na coluna do meio, nós já estamos para o lado esquerdo. Em cima do muro, nós já estamos para o outro lado. Uma questão de adoração, né, irmão? Isso aí. Como nós falamos lá, nós temos que ter um único Deus verdadeiro, é um único Deus na frente de nós, o único Deus que devemos prestar nossos cultos de adoração, o único Deus que nós possamos ajoelhar em frente a Ele, Ele escuta nós, Ele entende as minhas dores, o meu sofrimento, Ele entende tudo de nós. Para Ele que eu tenho que reclamar, para Ele que eu tenho que pedir. E nós não devemos ter medo de reclamar para Deus. Nós não devemos até mentir para Deus. Às vezes nós mentimos dizendo assim, olha, hoje meu dia foi uma maravilha, e às vezes teu dia foi o pior dia da sua vida. E dizer, Senhor, hoje meu dia não foi bom. Meu dia foi muito difícil. Eu enfrentei isso. Mas eu sei que com todo... João, o povo naquela época, eles adoravam a lua, adoravam o sol, adoravam as estrelas. E Deus faz um convite. Deus fala assim, adorem a mim. Eu sou o verdadeiro Deus. Eu sou o Deus que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, João, essa mensagem é uma questão de adoração, queridos. Se nós aceitamos Deus como Senhor da nossa vida, nós vamos obedecer a Deus e não vamos adorar outros deuses. Porque, no final das contas, João, é questão de adoração. Lá no Abel e Caim, os dois foram ofertas. Adorar a Deus. Um adorou a Deus da forma correta. Porque, queridos, adorar a Deus também tem a forma correta. Porque aquilo que Deus pede, muitas vezes, ele parece que para nós, puxa vida, poder oferecer outra coisa. Ele não está pedindo, ele quer que nós ofereça aquilo que ele está pedindo. Isso, porque a adoração, João, tem a maneira correta de adorar. Maneira correta.
Abel escolheu a maneira correta de adorar. E a adoração dele foi aceita. Caim ofereceu uma adoração errada. A adoração que ele estava oferecendo não era a adoração que Deus tinha. Era da vontade dele. Isso. Da vontade dele. E muitas pessoas hoje estão cometendo o mesmo erro. Em vez delas adorarem a Deus do jeito que Deus quer ser adorado, elas querem adorar a Deus do jeito que elas acham que devem adorar. Está certo isso, João? Não, que diz que nosso Deus é zeloso. Somente Ele, como Criador e Redentor, é digno de adoração. Não há meio termo, ou adorarmos ao Senhor, que traz vida e bem e bênção, ou adorarmos outro Deus, que traz morte, mal e maldição. Porque quando nós não estamos fazendo aquilo que Deus pede para nós não estamos adorando o Deus verdadeiro. Nós não estamos. Nós estamos fazendo, achando que aquilo que nós estamos fazendo é o melhor. Mas Deus não está pedindo aquilo para nós. Deus não está pedindo. Mas assim como Ele pede muitas coisas também para nós, irmão dele. Ele diz assim: filho meu, lembra-se do sábado para você santificar. Lembra, quando está dizendo lembra, já falou uma vez, falando, lembra, não esqueça do sábado para você santificar junto com o seu Deus. João, no final, vai ser uma questão de adoração. A adoração irá determinar vida eterna ou morte eterna. A adoração verdadeira conduz a Deus, e a adoração falsa conduz à morte eterna. Deus nos convida a adorar a Ele. E João, eu quero adorar a Deus. Muitas vezes a gente comete erros, porque nós somos pecadores. Mas, queridos, Deus está disposto a nos salvar. Se nós o aceitarmos como o único Deus da nossa vida e procurarmos amá-lo de todo o nosso coração, nós vamos ser salvos por Ele. Só complementando, dizendo que eu posso fazer todo o meu esforço. Provavelmente eu não vou estar preparado para o dia que Jesus volte, porque eu sou um pecador, mas Jesus complementará a minha transformação no piscar de olho. Nossa transformação, esse corpo nosso aqui, vai ser transformado assim, ó. Você pode dizer, é impossível. Não, não é impossível. Para Deus não tem nada impossível. Sabe o que eu lembrei agora, que você falou que o nosso corpo vai ser transformado? Da história que nós lemos aqui no começo. Porque a moça tinha um problema no cérebro e era uma doença mortal. E ela tentou dar um jeito, né? Imaginou na cabeça dela que, de repente, se ela fosse congelado o cérebro dela, ela poderia tornar a vida. João, a Bíblia diz que Deus vai restaurar esse nosso corpo mortal, vai transformar num corpo incorruptível, um corpo sem defeito e sem pecado. Aí sim nós vamos estar habilitados para viver eternamente. Com certeza, gente, amigos, você que vai nos assistir, que está nos assistindo, tome uma decisão na sua vida, você não tomou. Vamos adorar junto o único Deus verdadeiro. Aquele que criou o céu e a terra, criou eu, criou você. É nosso convidado. Aqui na Igreja do Fazendinha nós temos aqui todos os sábados, recapitulamos a lição coletivamente com a igreja. Se pode vir aqui junto com nós, tirar dúvida, perguntas. Se nós não souber responder, respondemos depois. Para tudo tem uma resposta. Seja nosso convidado. Deus abençoe cada um de vocês. Faz a oração, João, para a gente encerrar. Maravilhoso Deus. Nós estamos felizes porque nós chegamos mais um sábado, onde o Senhor concedeu vida para nós. E assim recapitulamos a lição maravilhosa, lição de decisão para a nossa vida. Cada dia que nós mais estudamos, nós mais vimos que nós temos que tomar decisões ao lado do Senhor Jesus. Nós devemos ter o único Deus verdadeiro, onde nós devemos adorar em espírito e verdade. Prepara, Senhor Deus, cada pessoa aqui para amanhã. Adoração do sábado, com a escola sabatina, com o culto divino. Tudo que nós fizermos aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa cada um de nós, eu, irmão Delir, nosso amigo ali também do som, do irmão. Que Deus possa abençoar a família dele e a nossa também.
e até amanhã, na parte da manhã, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.